Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, quem teve a oportunidade de ler a Bíblia ou apenas ouviu algum sermão sobre a criação do mundo, tem conhecimento de que saía do Jardim do Éden um rio que se dividia em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison, o segundo, Gion, o terceiro é o rio Tigre e finalmente o quarto é o rio Eufrates, conforme que está descrito no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. O tema do nosso vídeo é o quarto rio, o Eufrates, que vamos saber o que está acontecendo com este rio atualmente e o que ele representa para toda a humanidade. Porém, peço-vos que antes dê o seu gostei e compartilhe este vídeo com seus contatos e se inscreva no canal. No decorrer dos tempos, o rio Eufrates foi alvo de muitas profecias que estão descritas na Bíblia. Essas profecias provocam debates muito quentes entre acadêmicos, teólogos, pregadores e até na imprensa internacional sobre o baixo do nível das águas, ou seja, o rio Eufrates está secando, e que representa uma perigosa questão que certamente vai modificar o estilo de vidas de seres humanos e dificultar a vida daqueles que dependem das águas daquele importante rio. Certamente a secagem do rio Eufrates está ligada a algumas profecias bíblicas contidas no Antigo Testamento da Bíblia. Uma delas está no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: O Senhor secará o golfo do mar egípcio, com um vento abrasador passará a mão sobre o rio Eufrates. Ele o dividirá em 7 correntes, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Como Isaías disse nesta passagem, o Senhor Deus secará sobrenaturalmente o rio Eufrates. Esta seca está relacionada com a baixa pluviosidade e as alterações climáticas, que na verdade se refere ao início do reino milenar de Jesus Cristo. Uma outra profecia bíblica sobre o ressecamento do rio Eufrates é encontrada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 50, versículo 38, que diz assim: Uma seca nas suas águas, eles vão secar, pois é uma terra de ídolos que enlouquecerão de terror. Este versículo do profeta Jeremias, combinado com os contextos de outros versículos da Bíblia, quando ele se refere à expressão "as suas águas", ele está se referindo ao rio Eufrates. Uma terceira profecia bíblica, por sinal a mais aterrorizante, referindo-se à seca do rio Eufrates, está no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, que diz assim: O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para preparar o caminho para os reis do Oriente. Esta passagem das Escrituras refere-se que ocorrerá durante a tribulação, quando Israel vai receber o ataque de países localizados em uma região mais do Oriente de Israel. Vai ser a última guerra que o povo de Deus vai enfrentar nesta terra. E o que está descrito no capítulo 9, do versículo 16 ao 18, que diz assim: E dirigiam um exército de 200 milhões de militares, que segundo o número de soldados vão marchar contra Israel. Os cavalos deste exército eram montados por cavaleiros com couraças cor de fogo e outras azuis e amarelas. As cabeças dos cavalos assemelhavam-se às de leões, e saía fogo, enxofre incandescente e fumo das suas bocas. Assim mataram 1/3 de toda a humanidade. Irmãos, quando o profeta João recebeu essa profecia do próprio Deus, na época quando ele estava aprisionado na ilha de Patmos, o mundo tinha um pouco mais de 20 milhões de habitantes, muito menos do que os 200 milhões citados neste versículo. Então vemos que essa profecia certamente se referia a um tempo futuro.
Nesta guerra desigual, acontecerá um julgamento terrível quando as águas do rio Eufrates secarem completamente, porque o povo não terá mais água. Este ressecamento do rio Eufrates será feito de forma sobrenatural por Deus, como julgamento para o povo. Nesta ocasião, o povo amaldiçoará a Deus e continuará em seus pecados, apesar dos esforços de Deus para trazer seus filhos de volta a Ele durante o curso da tribulação. Sabemos que vivemos em um mundo pecaminoso e caído. Temos alterações climáticas, problemas ambientais, secas e níveis de água decrescentes. Quando aconteceu o ressecamento do rio Eufrates, e atualmente muitos pregadores, estudiosos, palestrantes, teólogos tentam não vincular a tudo o que está acontecendo às profecias bíblicas. É claro que precisamos ter cuidado para não associar incorretamente alguns acontecimentos dos dias atuais com alguma profecia referida na Bíblia, porque Deus cumprirá as profecias em seu tempo perfeito. A maioria das profecias bíblicas serão cumpridas nos futuros eventos escatológicos do arrebatamento, da tribulação, do reino milenar e do novo céu e da nova terra. No mesmo capítulo 9 do livro do Apocalipse, do versículo 14 ao 16, que diz assim: a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. Eles foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. Para entender esta profecia contida também no capítulo 9 do livro de Apocalipse, é necessário que você deve ficar totalmente em espírito, porque falará de anjos, seres que vocês já ouviram falar, mas não têm conhecimento do que são estes seres. Como está descrito no emblemático do livro do Apocalipse, os exércitos de anjos de Deus travarão uma guerra contra as hostes do mal de Satanás, que terá reflexo nesta outra guerra armada, que acontecerá entre o exército dos cristãos contra o exército dos países que virão do Oriente. Note também que dos versículos 14 ao 16, quando soar a sexta trombeta, serão soltos os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. Esses anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esses 4 anjos que estavam entre aqueles que juntamente a Satanás se rebelaram contra Deus antes da criação do mundo. Por Deus foram aprisionados junto ao rio Eufrates para executarem juízos contra a terça parte da população do mundo. São anjos caídos, é verdade, mas serão usados por Deus para fazer juízo contra aqueles que também em vida levam uma vida rebelde contra a vontade do Pai. Note também que este versículo também indica que Satanás será derrotado e enviado para o lago de fogo e enxofre, onde ele sofrerá punições eternas, e levará com ele os seus anjos caídos e muitas pessoas que, como ele, são contra a palavra de Deus. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.